Olha, e mais uma preocupação para nós consumidores. A Petrobras anunciou ontem que pode não conseguir atender aos pedidos de todas as distribuidoras por diesel e gasolina no mês que vem, em novembro. Essa informação acendeu um alerta para muita gente. Será que vai faltar combustível também aqui em Alagoas? A gente vai ao vivo com a repórter Beatriz Lacerda. Ela está com o presidente do Sindicombustíveis Alagoas, né, e fala sobre esse alerta. Por enquanto é um alerta, não há nada certo que vai faltar. Mas esse comunicado, né, Bia, pegou muita gente de surpresa, não foi? Sim, pegou muita gente de surpresa, mas não é difícil entender o motivo desse anúncio. E a gente já vai entender, então, com o presidente do Sindicombustíveis Alagoas, o James Thorpe, o que significa na prática o fato da Petrobras talvez não conseguir atender essa demanda, né, esses pedidos das distribuidoras. O que pode estar acontecendo no seu entendimento, James? Boa noite. Boa noite. Nos pegou com bastante preocupação essa nota da Petrobras, porque causa um risco para realmente de desabastecimento. Isso é uma perspectiva, é uma nota da Petrobras, e o que nós imaginamos que a causa disso é a retomada econômica, juntamente também com a questão das termoelétricas, utilizando de mais óleo diesel para poder funcionar. Então, isso é que eu acho que deve ter dado essa elevação. Acredito ser isto, o fato de ter aumentado essa elevação na demanda. Ou seja, o óleo diesel que antes era todo vendido, né, para essas distribuidoras, agora boa parte dele também está sendo destinado para as termoelétricas, as usinas que dependem desse combustível para funcionar, já que estamos numa crise. Isso, como é de conhecimento público, né, existe essa crise hídrica no nosso país, e com a ativação das usinas termoelétricas aumenta o consumo de óleo diesel. E por parte do consumo normal dos carros, dos automóveis em si, com a retomada econômica, nós imaginamos que está aumentando essa demanda, ocasionando essa possibilidade de desabastecimento aí, conforme a Petrobras informou, para novembro. Quando é que a gente vai saber na prática se realmente o preço pode subir? Porque só esse anúncio, ele já pode provocar um aumento, mais um reajuste da gasolina por distribuidores, né, donos de postos que já queiram reajustar, por exemplo, pensando nessa demanda do mês que vem, ou também pode gerar já uma corrida aos postos de gasolina, pessoas querendo estocar gasolina. Quais são os efeitos desse comunicado? Olha, os postos, eles são livres para praticar o preço que ele achar. Cada posto, cada dono de posto, ele tem a liberdade de tomar a decisão para o aumento ou não do preço. O que vai impactar para os postos é se as distribuidoras refletirem algum tipo de aumento para os postos. E isso sim pode ocasionar ou não, mas ressaltando que é uma decisão individual de cada posto. Ou seja, Edson, é uma decisão em cadeia, né? E vai depender do futuro, não dá para a gente dizer nada agora, né? Isso, eu vou estender essa conversa aqui para o estúdio, com certeza o Edson está curioso para a gente entender melhor o assunto. Como ele falou, ainda é um alerta, a Petrobras fez o anúncio de que talvez não possa suprir a essa grande demanda, porque, como ele explicou, existe uma parte do diesel hoje que é produzido no país, que está sustentando essas termoelétricas, sendo combustível para as usinas termoelétricas, e tem também a retomada da economia. Então, em muitos setores do turismo, economia a todo vapor, agora no final do ano também tem mais gente andando de carro e gastando mais gasolina. Então é muita gente precisando de combustível no país ao mesmo tempo. Por isso que está acontecendo então esse alerta, viu, da estatal, e a gente vai ter que esperar um pouquinho, viu, Edson? Pois é, Bia, vamos esperar, e também assim, é bom lembrar que não precisa ter corrida aos postos agora, porque é apenas uma previsão, né? Que aí, claro, pode se confirmar ou pode não confirmar. Eu queria cumprimentar o James e também perguntar o seguinte a ele. Ele falou agora sobre essa possibilidade da falta do diesel, né, ter relação com as termoelétricas. Em relação à gasolina, tem alguma explicação da Petrobras não poder atender também, ou de repente também ter dificuldades para atender no mês que vem, James? Boa noite. Ótima pergunta, já vou repassar para ele. Ele pergunta sobre a gasolina. Então, já que o diesel tem outra finalidade, né, está sendo usado também pelas termoelétricas, e por que a gasolina poderia então faltar? Para que o público entenda, no geral, também o nosso amigo Edson, o Brasil tem uma produção de óleo bruto e tem uma parte de refino interno no Brasil. Mas existe um complemento trazido
trazendo o produto importado do produto refinado, que é a gasolina e o diesel. E o que nós enxergamos e que nós vemos hoje no momento está acontecendo é um grande aumento por vários fatores, como o barril de petróleo, como o dólar, e a gente vê no mercado mundial um aumento muito grande. Inclusive os especialistas já falando que existe algum tipo de disparidade do mercado interno, estando até mais barato do que o mercado internacional. Então eu acredito que isso é que pode ocasionar esse impacto, vamos dizer assim, no desabastecimento da gasolina e do diesel. Ou seja, em outras palavras, a gente tem que comprar gasolina fora também, porque aqui se produz aqui no Brasil não é suficiente para atender a demanda nacional. Então já tem essa prática aqui das empresas comprarem a gasolina no exterior. Só que os preços lá fora estão maiores e está mais difícil então comprar essa gasolina mais cara. Isso, a gente imagina que fica muito difícil para... Na cadeia de combustível existem também os importadores. E como você tem um produto no mercado interno mais barato que o internacional, então naturalmente diminui essa importação. Por isso que eu acho que é um dos grandes fatores para poder haver uma possibilidade de desabastecimento. Ou seja, se não houver desabastecimento, a gasolina até vai chegar, porém bem mais cara. Como o mercado nacional, a Petrobras tem um preço saindo da Petrobras para as distribuidoras tabelado, então não existe uma possibilidade de você importar para vender mais barato. Eu não imagino que exista um elo econômico que compre um produto para vender mais barato do que pagou. Então eu acredito que por isso a perspectiva de o produto importado mais caro diminua a importação e por isso ocasiona a falta do produto. Mais fácil ter desabastecimento, então? Sim. Ocasionando o desabastecimento porque você não terá produto suficiente para suprir a demanda. E a gente faz o quê, consumidor? Olha, no momento o que eu oriento, Edson, a todos os telespectadores, é que não há necessidade, não existe posto desabastecido, não existe posto seco no momento por conta disso, então não existe a necessidade de uma corrida desnecessária aos postos. Os postos hoje nós não temos nenhum relato de posto desabastecido, então não há necessidade nesse momento de uma grande corrida aos postos, que isso sim pode ocasionar uma falta de produto imediato se houver um consumo desnecessário. Então a orientação que nós passamos é que tenham calma, vamos esperar a imprensa noticiar as notícias com mais certeza do momento, porque por enquanto a nota da Petrobras é uma expectativa para o mês de novembro, então não há necessidade do momento de uma grande corrida aos postos. Está dado o recado então, Edson. Perfeito, Bia. Só queria fazer a última pergunta para o James, aproveitar a presença dele. A gente está acompanhando discussão, inclusive nos últimos meses, em relação à possibilidade da venda nos postos do etanol direto, exatamente, das usinas. Isso está em que pé? Pode ser uma solução, né? A gente, por exemplo, se faltar gasolina, colocar o etanol, por mais que ele não seja tão eficiente, né? Consuma mais, na verdade, do que a gasolina, mas na falta... Pode ser uma solução o etanol? Já vou repassar a sua pergunta. Ele me pergunta o seguinte, da possibilidade da venda do etanol diretamente das usinas para os postos. Na falta da gasolina, possivelmente, se isso acontecer, o etanol pode suprir essa demanda, inclusive com preço até mais interessante, né? Se sair diretamente das usinas para os postos? Isso existe através da MP que foi publicada recentemente, essa possibilidade. Os postos de Alagoas estão aguardando a regulamentação de como realmente vai ficar a questão tributária e a gente torce para que isso ocorra, que é outra matriz energética que pode ajudar a suprir nesse momento de necessidade. Mas ainda depende então de muita regulamentação e é um prazo grande? Eu acredito que isso deve ocorrer o mais rápido possível, porque a MP já está válida, já existe a possibilidade real da ANP já regulamentar a Agência Nacional do Petróleo e precisa também que a questão tributária dentro do Estado, para que a usina esteja devidamente preparada de como fará o recolhimento da tributação. Ok, obrigada. Acho que tirou aí a sua dúvida, né? É uma realidade possível, porém ainda não se aplica, né? Temos que esperar outros avanços aí na legislação. Edson.